O legal é entendi. essa construção, né? O Ele sacerdote vai até o apresenta Egito eles. com a esposa, que é médium. Isso. Ela recebe um sinal, ele vai até o museu, volta e muito rapidamente ele escreve 800 páginas. 3 dias de escrita. Em 3 dias de escrita. ele Inteligência escreve artificial, 800 com certeza. páginas. Chat GPT. O chat GPT dele era o Horus, através de seu assessor. Assim, com uma letra horrenda. Porque deve existir esse documento, Existe- né? não, não Existe o só- original, né? Não só existe esse documento, como, se eu não me engano, ele deixa nas regras que toda vez que esse livro é publicado, ele tem que ser publicado com os originais. Com Com o a facsímile dos Você tá brincando? originais. Porque é um livro sagrado, então é pra ele ser mantido ao Entendi. máximo e tal. Então ele tem todo um rolê de tradução. É um livro muito... Ele é todo especial de tradução, assim. Traduzir esse livro de uma forma legal e tal não é uma coisa tão fácil. Eu sei que teve tradução recente. E... Então são 2 colunas. Tem que ter no... Não, eu acho que vem no final do livro. A Penumbra Livros, eu sei que eles editaram um Aham. livro lindão, capa dura e tal. Eu acho que fica no final. Uhum. E o ideal, quando vai traduzir esse livro, é que você chame um telemita, ou pelo menos alguém que tenha conhecimento suficiente pra entender as coisas, porque tem um monte de referência no meio do caminho. E tem algumas versões um pouco mais baratas do livro também. Eles estão lançando agora uma versão mais barata do livro, se eu não me engano. Uhum. Porque essa versão de capa dura, claro, é muito cara. Mas o livro da lei é isso. Ele vai escrever esse livro e esse livro vai ser interpretado por ele ao longo da vida, assim. Então não é uma parada... Porque ele Saquei. escreve o livro e daí ele não necessariamente entende o livro. E daí ele vai interpretar o livro ao longo da vida. E daí... Porque Enfim, ele, mas eu não sou... ele recebeu essa mensagem. Ele só, não ele que só ele foi o entende. veículo, Isso. né? Depois Isso. ele ficou tentando traduzir aquilo que ele recebeu. Cara, essa ou é uma então... estratégia muito inteligente. Não é muito né? bom? O cara é um gênio. Mas o Ele é um Crowley é um gênio. gênio. Ele é um gênio. É um marketing muito bom. E não é só um marketing, Ruas, é uma estratégia Cara, muito boa. Porque você escreve Eu tenho e vontade aí de você quer encaixar a história que você quiser, você fala, ó, tô interpretando esse pedaço aqui que não fui eu que escrevi. Eu tenho vontade de fazer isso. Eu quero ainda fazer uma ficção científica pelo espírito Carlos Ruas. Mas eu já quero fazer enquanto eu tô vivo. Já tô me antecipando. Não tem um livro espírita pelo... Você quer se psicografar em vida? Isso. Tem uma rua chamada Carlos Pessoa. O cara chama Carlos Ruas e mora na rua Carlos Pessoa. Ai, caralho. De novo, confuso, você ser uma pessoa e não uma rua. Eu não entendi ainda. Não? Não. Mas tá tudo bem. Ruas. Posso conviver com isso. Ruas, Tá. você é uma pessoa. Mas Mas o o seu nome é Ruas. Sim. Então você imagina uma rua cujo nome é pessoa. Tá, Então no são os seus multiverso. opostos, entendeu? Isso, é confuso. Olha é que tipo... engraçado você chamar ruas e morar numa rua que chama pessoa. Tem uma rua chamada Carlos Pessoa. Aonde fica? Você tem que morar lá, Ruas. Você tem que morar lá. O destino está te mandando morar lá. Que cidade que sei. fica? Paraíba. Em João Pessoa. Olha só, em João Pessoa, Embaixo do- praia, lugarzinho legal. É porque... Mas é a mesma coisa do... Você tem do que Paulo morar nessa Coelho rua, ser Ruas. uma Ok. pessoa e não Essa um rua, coelho. Ruas. Isso, é. Entendeu? Ele é uma Tá. pessoa e não um coelho. Ele tem um coelho chamado Pessoa, porque a Tupá falou que o Fernando Pessoa perdeu a oportunidade de ter um cachorro chamado Fernando Cachorro. Porque já que ele era o Fernando Pessoa, muito autodescritivo o fato dele se Ele chamar tem que Pessoa. ficar e- se É descrevendo uma pessoa sempre, chamada né? Pessoa. É. E o cachorro chamado Cachorro. Daí eu inverti na piada, entendeu? É só isso. Foi isso. Mas a gente tá rindo de besta. Eu não sou besta. Mas voltando ao Crowley, uma coisa, Agora ela que ri. mas uma coisa que é muito louca é que assim, é muito interessante a gente pegar uma pessoa que ela foi muito influente na música depois de ter falecido, que criou uma religião, a gente pode chamar Sim? de religião a partir... Não sei, os tele... não sei se encaixa como Existe religião, um mas debate grande entre os se é telemitas. religião ou não, mas criou um movimento, Isso. um movimento baseado nesse livro. Uhum. Então, não dá pra negar a influência e a genialidade. Não dá. Apesar dele ser uma pessoa muito controversa na vida E dele, muito complicada. e muito complicado ao longo da sua história. E é muito doido porque é isso, né? E daí a gente entra na própria história do ocultismo, história recente do ocultismo no mundo. Porque você tem... o Crowley, ele vai ser parte da ordem da Golden Dawn, né? Da Aurora Dourada, que era uma ordem mística ali da Inglaterra. Ele vai... Anterior a ele. Anterior a ele, ele Tá. entra, ele
Aí tem outras tretas, que ele sobe super rápido nos rankings e tal. Eu vou deixar um pouco das tretas para outro dia. Mas então ele faz parte desse momento místico, ocultista, com revival, uma egiptomania misturada, tá tudo misturado ali. Você vê as fotos do pessoal da Golden Dawn, é bem o clássico ocultista do século XIX. E o Crowley morre no esquecimento, e ninguém lembra do Crowley por um tempo. Os ocultistas lembram, mas vamos dizer que os ocultistas não é tanta gente assim. E o Crowley fica meio esquecido por um tempo, até ele voltar a ficar muito famoso lá com o movimento hippie, anos 60 e tal. É aí que ele volta, e daí Paulo Coelho vai estudar esses hippies. E você tem também, ao mesmo tempo, uma volta e daí você vai ter a Wicca surgindo como religião, você vai ter... Não sei se é religião. Mas esses outros movimentos neopagãos. E coisas assim, né? E movimentos neopagãos, né? Que esses neopaganismos, eles vão se apoiar muito na obra do Crowley e na obra de outros. O Crowley não é o único, claro. Que foi quando os caras proibiram ficar entrando em Stonehenge. Sim. Porque os caras ficavam entupindo aquele lugar lá e começou a estragar toda a parte arqueológica. Ainda pode. Não, mas é só em 2 dias do ano. Não, 2 dias do ano é completamente aberto, mas se você tem alguma cerimônia dentro da sua religião que você precisa do Stonehenge, você pode solicitar. Você pode solicitar entrar no Stonehenge antes, cedo de manhã ou depois das horas. Entendi. Mas você sabe que... Pô, a gente vacilou, hein? Mas você sabe... Dá pra solicitar isso. Eu pensei em solicitar quando eu morava lá, eu tentei... Religião, eu até entrei na... Não, mas você nem precisa ser de uma religião. Né? Você pode... Tem um formulário que você preenche pra pedir pra entrar no Stonehenge nesses horários mas seria legal a gente entrar como religião. Ia ser legal. E daí pra... É o batatismo. Vamos entrar porque a religião da batata, a gente precisa cultuar. Mas como eu falar, mas você já viu foto de Stonehenge nos anos 70? Cara, não era, tipo, meia dúzia. Era todo mundo dormindo ali. Fazendo, nossa, cara, a gente vai transar aqui, vai não sei o quê, um troço muito louco. Mano, todos os cara doidaço lá. Não, e dentro desse transar aqui... A retomada do Crowley é muito interessante, porque daí ele vai virar música, vai virar livro, vai influenciar filme. Vai pra capa dos Beatles. Vai pra capa dos Beatles. Você vai ter o Indiana Jones, o jovem Indiana Jones se misturando com isso também. Vai ter muita coisa na cultura. O jovem Indiana Jones se mistura com a Aleister Crowley? Se mistura com a Golden... Como que é que eu sei? Golden Dawn. Golden Dawn tem um... A Ordem da Aurora Dourada. E né, assim, o Crowley... Na época que ele era vivo, por muito tempo ele vai ser muito midiático. Jovem Sherlock Holmes. Ah, tá, obrigada. Eu tava muito confusa. É o Sherlock Holmes, que tem um dos episódios do jovem Sherlock Holmes que ele combate a Golden Dawn. Com todos os símbolos egípcios. Aquele filme, o jovem Indiana Jones, o jovem Sherlock Holmes. O jovem Sherlock Holmes, que ele combate. Sim, eu lembro quando era moleque que passava esse filme. É como se fosse uma seita, assim, um culto que corre atrás dele, é isso? Gente, eu nunca vi isso. É bom que a gente para, sempre dá pra ver. O jovem Sherlock Holmes, o Enigma da Pirâmide. Enigma da Pirâmide, isso mesmo. Isso. Mas, não, continua. Não, eu ia falar que ele me coisou com esse negócio de Indiana Jones. Coisando. E o Crowley, ele porque quando ele estava vivo, ele era uma pessoa bem midiática, assim. Então, ele gostava de falar coisas muito polêmicas pra chamar atenção. Então, ele falava que ele era grande besta. Ele falava... Bom, isso pode ser... Até nisso ele parece colava. É a grande besta. Olha aí. Para de ofender o Crowley. Para de ofender o Crowley, isso é melhor. Para é verdade. De ofender o Crowley. Compara o Crowley com... Não. Ele falava, por exemplo, que ele gostava muito de matar bebês, fazer sacrifícios de bebês. Era um marqueteiro. É o cara do show business. Mas sabe o que ele tava falando quando ele falava disso, né? De matar bebês, fazer sacrifícios de bebês? O que ele tava falando? De masturbação. Ah. Só que ele gostava de chocar a sociedade. É lógico. E daí ele falava... Ele queria os holofotes pra ele. É que nem a internet hoje. Você fala uma coisa dessas pra ter atenção, 15 minutos de fama. Ele já tinha essa cabeça de 15 minutos de fama ofendendo, falando besteira, né? Já nessa época. Há um certo problema do conhecimento biológico dele também, né? Porque... Mas ele tá vivendo no final do século XIX. Talvez, exatamente. Não, e às vezes ele tá muito consciente do que ele tá falando. Não, ele tava sacaneando mesmo. Ele tava sacaneando. Ele falava...
pra chocar e pra sacanear e chamar pra atenção. zoar, porque, ocultista malvado e tal. Ele fala, não, faço sacrifício de neném, mas era esse Ele fala, como criancinha antes dos comunistas, né? Tipo, fazia essas coisas. Eu Já não sei se comia comia, criancinha mas- antes de virar moda. Antes de... comia, mas essa parte aí a gente... Ele, assim, em termos de magia, eu sei que os níveis de magia e tal tem magias que envolvem sexualidade, etc, dentro do coisa. Inclusive, eu acho que ele falava um pouco mais abertamente disso, e daí o pessoal ficou puto com ele, porque essas ordens eram ordens iniciáticas. Então você tinha que fazer parte da ordem, subir e tal, passar um tempo lá, você não saía contando pra todo mundo o que acontecia na Golden Dawn. E ele abre isso. Conta coisas, e a galera fica puta com ele. Ele é uma figura difícil, polêmica e com, né, assim, mas ele é uma figura curiosa, interessante, e ele encapsula muito esse momento do final do século XIX, começo do século XX, esse interesse do inglês pelo Egito Antigo, e daí de repente tudo é o Egito Antigo, a base de tudo é o Egito Antigo, e daí por isso a própria narrativa, e agora, né, falando mais como historiadora e não como... A própria narrativa de, eu escrevi o livro no Egito, eu estava lá, foi uma força, energia, vi o negócio no museu, que daí tem o número certo. É tudo muito encaixadinho, né? Sim. E é muito... Mas ele tá usando muito do que aquela sociedade, naquele momento, via como importante. Isso é interessante, porque a gente tá falando... O final do século XIX, a gente tem essa volta da egiptomania, que tinha acontecido antes, na época do Napoleão, né? Eu ia falar isso, é a 12ª vez que eles descobrem o Egito. Isso, eles adoram descobrir o Egito. Descobrir de novo, né? E na basicamente, todo mundo que viajava pra lá dizia que tinha sido descoberto. Isso, era tipo, uau, pirâmides, uau, incrível. E nessa época podia entrar na pirâmide, podia dormir na pirâmide, podia... Assim, hoje em dia, aparentemente, se for um youtuber famoso com muito dinheiro, você também faz isso. Você pode comprar 3 dias na pirâmide e fazer o que você quiser. Isso. Ou se você for muito cara de pau, você pode transar no topo da pirâmide, que nem aquele casal que conseguiu, verdade, né? verdade. Ou se você for um vira-lata caramelo, você pode só subir na pirâmide. Também pode Que é o que subir na acontece pirâmide. todos os dias. Porque daí você tá de boas. Mas... E o vira-lata fez cocô lá, não? Deve ter feito. Porque você vê que o vira-lata aqui, eles sobem montanha de areia pra cagar. Deve ter feito. Né? Então ele subiu no maior montanha que ele viu ali, né? Tipo, opa, é aqui que eu vou cagar. Esse é o maior desrespeito que você pode fazer. Tipo, o Queops fez quantos anos, quantos trabalhadores, mais de 100 anos, fazer aquilo como um grande símbolo, né? E aí tem um cachorro lá. Eu tô cagando pra você. Mas é que os cachorros, eles são iconoclastas, eles não ligam. Foi a atitude mais antissistema. Mas o casal transando, sim. Realmente. Realmente. Ou então eles estavam na vibe da energia da pirâmide. E filmando, né? E filmando, né? Ou eles queriam ganhar dinheiro. Se existe um inferno. Não deve ganhar uma cadeia. Acho que eles foram presos, né? Né? Mas deve ser tão gostoso a prisão no Egito, que olha. Eu não recomendo. Mas o Crowley, então é isso, ele encapsula essa egiptomania dos anos. Ali do começo do século, né? Porque final do século XIX, começo do século XX, vai durar até pelo menos dos anos 20 essa egiptomania, essa coisa muito... E daí você vai ter muito filme de múmia e tal, e isso volta depois, anos 90, a gente tem escritos, né? Escrito e como se fala? As traduções. Livros em que as múmias são personagens, tal, que tem essa questão do... Não, é doido porque os livros iniciais, as múmias, elas têm essa fascinação, né, dela tá preservada, e as pessoas imaginam, quando você fala que ela tá preservada, que ela tá... Que é uma pessoinha lá dentro. Uma pessoinha, né? Que não tá sequinha, né? E daí tem muitos livros, os primeiros livros de múmia, eles são romances, né? Que maravilhoso, cara. Que demais isso. Eu vou deixar assim, que para as pessoas imaginarem, sim.